Fala, galerinha, muito bem-vindo aqui a mais um Geração Cast. Esse episódio nós trouxemos aqui um cara que ele entende tudo. Agora, quando eu digo tudo, ele é tudo do pet shop. Agora, não é pet shop por pet shop, é do business por trás. Então, você que pensa em lançar o business pet shop, você hoje vai escutar uma verdadeira aula com Leandro Cristiano. Obrigado pela presença, meu irmão. Eu que agradeço. Oi, galera, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos aqui. Espero poder agregar Com certeza na vai, vida das com certeza pessoas aí, vai. com um pouco de experiência aí que temos, né, nesse Um mercado. pouco de quanto tempo? Vamos Um metrificar pouco esse de pouco. 17 anos. 17 anos é um pouquinho. Acabou de fazer, hoje é que dia? Tem uma semana que fez 17 anos É mesmo, rapaz. de carreira. E como é que tu decidiu entrar assim nesse mercado? Então, na verdade, foi uma coisa muito louca, assim, né? Eu falo que eu fui escolhido para esse mercado desde criança. Tem fotos, assim, na minha galeria, que desde de pequeno, muito pequeno, minha mãe sempre teve cães, né? Sempre tive 4, 5 cães em casa. E dava banho em casa, nos bichos, tudo. E meu irmão, na fase de exército, ele fez um curso de banho tosa, porque não contrata, né? Antigamente, Sim, 17 anos atrás, tinha esse lance, não vou contratar porque não sei o quê. E esse curso prometia o quê? Que o cara fazia o curso, aprendia e já ingressava no mercado de trabalho. E aí eu peguei, ele fez o curso, eu fiquei super empolgado porque eu não imaginava. Eu ficava assim, mas como assim, gente? Dá banho em cachorro, tosa cachorro. Que doideira é essa? E aí eu lembro que ele tinha uma apostila nesse curso e eu ficava lendo a apostila, porque, tipo, tinha umas raças assim que você só via em filme. Schnauzer, uns poodle bonito, grande e Mas isso, tal. isso, isso tem diferença, assim, tipo. Tá aí agora que eu não entendo nada. Então tu me Sim. jogou. Vou tirar muitas dúvidas aqui com você e tenho certeza que é a dúvida da galera também. Porque é- é- o tipo de banho muda de cachorro para cachorro? Tem umas coisas específicas? Sim, na verdade, o que muda, assim, além das raças, né? A textura do pelo, então o tipo de pelo para cada raça e o preparo para aquele pelo. O preparo no quesito de banhar, secar e também a tosa, né, propriamente dita, que é Uhum. a coisa que mais me fascina no meu mercado é a tosa. Então, porque é uma arte, né, uma obra de, é como um artista pinta um quadro, a gente quando tosa tira uma imagem da cabeça e põe no cachorro. E aí cada cachorro normalmente tem os padrões, né, de tosa, e aí exige técnicas derivadas aí para cada pelo, raça, enfim, Rapaz, é bem completo, assim, é bem, engraçado que agora que eu perguntei, eu nunca tinha pensado nisso, sim, mas tem cachorros assim, especialmente, existe cachorro raças que foram desenvolvidas e criadas em laboratório, não tem assim que foi, sim, não tem? sim. Ó, É, por exemplo, só ah, para você ver, uma raça que hoje é muito famosa no Brasil, que é o Shih Tzu, né? Possivelmente aí talvez minha irmã tem um. tem um. Eu tenho uma e muito provável aí que 80% dos nossos telespectadores também tenham em casa ou tem alguém na família que tenha. E ele é uma junção de raças, do Lhasa Apso com o Piquinês. Então eles queriam, né, quando desenvolver essa raça, queriam um cão com um comportamento mais tranquilo, um cão um pouco menor, com um focinho, né, menor, Hum. e com um pelo liso. Então pegaram o Lhasa, que tem um pelo extremamente liso, e o Piquinês, que tem uma estrutura menor. E aí fizeram a junção, e hoje, no Brasil, pelo menos, é um cachorro tipo assim, que preenche aí, no mínimo 80% dos Não, lares. então, é isso que eu ia dizer. Tu tem esse dado real, né? Porque tu recebe Sim. todos os Não, dias a não deve cada receber. 10 que eu atendo, 9 ou 10 são Shih Tzus. Nossa Senhora. Ó, quem é mais antigo, né? Vou dizer mais antigo, porque quando eu comecei na área, 17 anos atrás, os cães que dominavam, assim, eram Poodles e Cockers. E hoje é o Shih Tzu e o Spitz alemão. Mas o Shih Tzu ainda é muito Por que mais. tu acha que é isso? Ó, isso no Brasil, pelo menos, né? Porque lá fora eu conheço várias pessoas que moram fora, lá a cultura é um pouco diferente, mas aqui pelo aspecto cultural. Existe um prognóstico que nos próximos 20 anos, qual que é o perfil comportamental das pessoas? Pessoas que moram sozinhas, que trabalham com computação e que têm um cachorro. Porque cada vez mais as pessoas estão se relacionando menos com as outras e tal. Isso está virando um aspecto cultural no mundo. E no Brasil,
O Shih Tzu, por conta já desse perfil estar evoluindo, né, de pessoas assim, Sim. o Shih Tzu, as pessoas, tipo assim, ó, por exemplo, São Paulo, uma grande metrópole, os prédios não param de crescer, né? Toda hora você vê um prédio construindo. Uhum. E não cabe, tipo, cachorro grande, essas coisas. Uhum. E aí as pessoas migram para uma raça. Não, mas não já tinha o Chihuahua? Mas ele é um cão que, tipo assim, às vezes ele é muito sensível. Então qualquer coisinha caiu no chão, quebra. Literalmente, o Chihuahua, ele é uma porcelana, a gente fala. Agora, o Shih Tzu, ele é um cão de um comportamento muito tranquilo. Ele é um cão que não late, praticamente ele não late. E ele não requer, tipo assim, extremamente inteligente. Então, faz o tapetinho lá, bonitinho. Xixi, o cocô. Não come tanto, né? Porque é um cão pequeno. Chega a ter, no máximo, 7 quilos, 8 quilos, os mais gordinhos. E aí, por ser super dócil, tem um temperamento bom com crianças, com outros animais também. Eu acho que tipo, esses fatores levam as pessoas quererem mais. E porque ele também tem uma pelagem que é tipo, extremamente modelável, né? Você pode deixar curtinho, você pode deixar longo, você pode Se é de colorir, criado, fazer foi penteado. uma massinha de modelar. Fizeram do jeito que era o Exato. ideal de ter. Né? Exatamente. Convida o Rodrigo. O Rodrigo chegou aqui para assistir. Bota uma cadeira aqui para o Rodrigo assistir. Quando a gente fala assim, ter cachorro, se fala muito em companhia e tudo mais, se fala muito em prós. Só que eu quero levantar a polêmica aqui do contra. Tu tem algum cachorro, Rodrigo? Não Então, tem? eu quero levantar Talvez aqui. compre um hoje. Eu quero levantar alguns contras aqui. Por exemplo, Tá. minha irmã, ela tá se mudando aqui para São Paulo. Aí até a gente organizar direitinho onde é que vai ser o local dela ficar, Sim. ela tá ficando no meu flat. Por sorte, o meu flat, ele aceitava pet. Nem todo lugar aceita, né? Porque a gente tá falando nem todo flat, hotel, apartamento não. Apartamento aceita, Ok, né? Mas sim. flat, hotel não. Por sorte, o meu aceitava. Então, beleza. E eu vejo, sinceramente, um certo trampo. Eu ainda considero trampo. Eu adoro o bichinho e tudo, mas assim, eu vejo ela ter que acordar cedo e sair para levar para passear. Aí ela sai antes de mim. Sim. Aí eu já recebi uma missão que quando, na hora, aí ela vai, né? Aí beleza. Aí ela pega e eu tenho que dar, quando eu saio, um biscoitinho para ele lá. Um negocinho, não sei se chama isso. Ele biscoitinho. fica... Um negocinho, petisquinho, né? Um petisquinho para ele. Então ela Sim. compra lá, não sei o quê. E eu tenho que dar essa missão, né? Quando Ela eu já- chego em casa à noite, ela sai para passear de novo com ele. E sempre tá o tapete do banheiro mijado. Então, outro dia, acordo eu de madrugada com esse cachorro. Uma pessoa chegou no elevador 3 da manhã, ele saiu latindo. Começa a latir. Então, existem uns contras aí que a pessoa tem que amar para dar um desconto, né? Sim. Porque essa história eu fico pensando, meu Deus, você chega do trabalho, aí tem que andar. Eu vou, João, por exemplo, João que trabalha aqui com a gente, ele tem uma combinação. De manhã parece que é ele que sai, ou é a mulher que sai para dar uma volta, e à noite é ele que sai. Eu acho que é Shih Tzu também, o O cachorro dele. cachorrinho dele. Então é um trampinho, né? Assim, tipo, dá um trabalhinho. Eu, por exemplo, não vejo eu querendo um tão cedo, não. Apesar que herdei um agora, né? Sim, sem querer, né? É. Foi A a pessoa se herança que apega, você né? A não... pessoa se Não, apega. sim. E para terminar de completar, para dormir, ele vem dormir comigo e não com ela. Aí ela diz, né, que ela diz, não é porque ele gosta mais da tua coxa, que é mais felpuda, que ele diz que vem por causa da coxa, por causa de mim. Que ele vem. Mas é um Ó, trabalhinho. Sim. Hoje, o que eu vejo assim como... Eu já ia te jogar no veneno aqui. Tu tem cachorro? Tenho uma Shih Tzu. Queria ter mais, né? Mas a vida toda eu criei animal, né? Tipo, a vida toda eu tive cachorro. Né, passa o dia trabalhando com isso e em casa. E em casa tem que chegar, Não era fazer melhor um de pelúcia, não? Tem o um dever cachorro de mais casa. É que o de pelúcia, ele não interage, né? Eu até falo assim, eu brinco, O né? que pra mim seria isso um pró, não é nem um contra. O não interagir. Sim. Eu brinco com meus colegas de trabalho, que o pessoal às vezes tem outros pets, assim, né? Tem tartaruga, coelho, não sei o quê. E eu falo, mas esse bicho não interage. Pra mim não faz sentido ter um bicho desse. Porque eu gosto do animal que interage. Sim. A vida toda eu sempre tive cães grandes, né? Vira-latas, cachorros de raça de porte grande, porque eles brincam mais e tal. Mas nesse caso, esse contra, né, que você fala, eu acho que são ossos do ofício, né? Eu costumo falar.
Porque é como se fosse uma criança. Hoje, na verdade, o pet, o cachorro, o gato, que são populações muito grandes, principalmente em São Paulo, eles acabam tomando ou sendo de treinamento para futuros pais ou servindo literalmente como um filho. E aí é o mesmo cuidado, né? Então a pessoa, ela cria uma rotina, né, de acordar, às vezes passear com esse pet, que nem eu tenho um ritual com a minha cachorra, eu acordo, aí ela, enquanto eu não dou assim algum comando, assim uma palavra de brincadeira, ela não levanta da cama. E aí, quando ela já levanta rodando e indo para a cozinha, porque ela quer já a maçã. Eu sempre dou metade de uma maçã para ela de manhã. Então aquilo já é um ritual nosso. E aí chego, a gente, na hora que acorda, brinca, não sei o que, ela já faz as necessidades dela. Às vezes eu desço com ela, tal. Não tenho esse hábito, né? Porque leva ela para a loja, tudo, então ela passeia nesse sentido. Mas, por exemplo, que nem o da sua irmã, ela já criou uma rotina, um mecanismo, e é como um bebê mesmo, como uma criança, que vai para a escola, não sei o quê, tem várias tarefas. O pet acaba tendo que fazer isso, você também tem que fazer isso com ele. Só que hoje, uma coisa que vem crescendo muito também é os daycares, né? Ou creches mesmo, para cachorro. Existem hoje muitas creches que, tipo, elas têm o cronograma lá bonitinho. Então, tipo assim, sei lá, como que é o nome do cachorro da tua irmã? Tommy. O Tommy. Vamos supor que o Tommy fosse numa creche. E ele tem lá, normalmente as creches têm 2 dias, 3 dias, 5 dias na semana, como de gente mesmo. E aí, tipo, na segunda-feira tem lá o cronograma, ó. 7 da manhã ele vai fazer isso, 8 vai fazer aquilo, 9 toma o café da manhã, 10 não sei o quê, 11 tal, almoço, sonequinha, tarará. Então, eles, eu até brinco, né, com os clientes. Eu falo, para de humanizar seu cachorro, porque eu tenho vários clientes que, tipo, o cachorro tem quarto, tem a cama dele, fazem aniversário, tudo. Viaja, tem que levar o pet de todo jeito. Então, vai viajar de avião, enfim, o que for, levam o pet ou deixam de viajar por conta disso. Então, é literalmente um filho. Só que o filho cresce, né? Dá 16, 18 anos, vai cuidar da vida dele. O pet não, né? Ele vai ficar dependente de você até... Não, 18 anos ele morre, né? Isso. O pet, isso, com essa idade, mas a vida inteira dele, ele é dependente seu, né? Diferentemente de um filho nesse caso. Mas eu vejo mais benefícios do que malefícios em ter um pet. Sem dúvida. Nesse aspecto. Eu viajo muito, então não tenho, né, muita condição, viajo demais. E quando tu entrou nesse mercado, há algum tempo, em qual momento tu viu, porque eu tenho certeza que tu viu, que isso era um business e muito forte. Eu vou explicar por quê. Porque Sim. eu não sabia que a pet shop era um business muito forte, até que eu descobri quando a Pets fez a abertura de ações dele no mercado na Bolsa de Valores. Tá? IPO, né? O IPO. Quando fez o IPO, quando eu fui ver os números, eu fui dizer assim, não, como assim, né? Porque eu trabalho no mercado financeiro há muito tempo. Então, Sim. quando eu fui lá, a gente recebe os relatórios das empresas que vão fazer IPO, tudo. E tava lá, Pets. Eu, de cara, falei assim, não, Como ok. assim? Mas quando eu vi os números, eu digo, opa, pera lá. E quando comecei a estudar, desde então, eu vi que é um mercado, né, grandioso, muito grande. Aí daí, mas você tem uma explicação. Porque quando se tem esse amor todo envolvido, dos patrões e tudo, e todo mundo, cada dia mais, parece que está preferindo ter um pet do que um filho, então também que está transferindo isso para... E hoje você vê custos altíssimos com eles e eles amando fazer aquilo, tudo. Então, portanto, um mercado muito assim. Esse foi o momento que eu percebi que era um grande mercado. Qual foi o momento que tu percebeu que isso era um grande mercado? Financeiramente falando. Sim, quando eu comecei a trabalhar, né, 17 anos atrás, trabalhava em pet pequeno e tal, então eu não tinha muita dimensão, né, daquilo. Pra mim era tudo muito novo. Até o lance, tipo, eu fiquei chocado quando eu descobri que cachorro tosava. Falei, mas como assim, gente? Eu tenho cachorro a vida toda, eu não sabia que esse negócio existia. E aí passou uns 7 anos de carreira, quando eu entrei na Pets. Você citou a Pets aí, 10 anos atrás, que aí eu vi que não era só banhosa a parada.
Tipo assim, que a gente não vendia só... O cliente não estava atrás só de comprar um banho, de ir no pet e banhar o animal dele, propriamente dito, só apenas isso. Não, ele queria relacionamento, ele queria qualidade de vida para aquele animal, ele queria coisas diferentes. E eu falei, ué. E aí eu produzia, né, na época, lógico, trabalhava, e comecei a ganhar, dobrar, triplicar salário, fazendo a mesma coisa. Eu falei, mas como assim? Porque eu não tinha dimensão de quanto nas empresas passadas os meus patrões ganhavam com aquilo. Porque eu só era uma máquina operária lá dentro. Quando eu fui para a Pets, que eu comecei a ter acesso a isso, a gente olhava, tinha meta, não sei o quê. Então, eu trabalhei em banho tosse que faturou 300 mil no mês, do banho cachorro. A gente tinha meta de final de ano. Eu lembro que em 2013, a gente tinha uma meta de 300 mil, a gente bateu 350 mil. Nossa. Dando banho em cachorro. Eu falei, ué, esse negócio é muito grande. E era bem na época que a Pets estava fazendo a fusão e tal. Então, começou a divulgar mais. E uma coisa que você falou, o comportamento das pessoas começou a mudar, né? Porque antigamente o cachorro ficava no quintal e era o cachorro. Você dava comida, resto de comida e acabou. Não, aí começaram a trazer os animais para dentro de casa, dormir na cama, raças cada vez aparecendo mais quantidades de raças diversificadas, os cães pequenos ganhando potência, né, ganhando espaço dentro dos lares e as pessoas consumindo mais. E aí eu fiquei um tempo trabalhando ainda de empregado e em 2016 eu já tinha trabalhado numa outra empresa, fui gerente e tal, e ali eu virou a chave. Eu falei, chega de, tipo assim, de trabalhar para as pessoas, fazer as empresas faturarem e tal, e eu vou começar a faturar eu em cima disso. E aí fiz uma sociedade com uma empresa e cheguei a faturar, tipo, aí eu sozinho produzi mais de 30 mil reais num mês, dando banho em cachorro. Mas isso é a sua parte, e aí depois te tiro da empresa. Sim, Como assim? mas eu sozinho, né? Ah, tá. Você sozinho movimentou um ativo de 30K. De 30, nessa, isso. nessa... Num ano, mais de 300 mil. Então, isso. Eu produzi aquilo. Sim, tipo, só eu e o meu trabalho. Então, por exemplo, eu falei, se eu replico esse meu conhecimento e se eu ensino 10 pessoas a fazer o que eu faço e elas conseguem bater 30 mil, eu tenho 300 mil no mês. Sim, sim. Abrindo uma empresa e pondo pessoas para trabalhar para mim. E ali foi a grande virada de chave. Aí teve o momento que você pensou assim também, né? Imagino eu. Isso é um crescimento que não é só aqui em São Paulo. Isso é um crescimento, eu vou dizer em nível mundial, mas vamos pegar Brasil. Brasil, sim. Esse é um crescimento em todo o território nacional. Se tem esse potencial de business, e daí você com aquela expertise de ter passado por grandes empresas, ter gerenciado e tudo mais, aí tu resolveu colocar isso num curso para a galera aprender e abrir seus próprios pets nos 4 cantos do Brasil. Exatamente. Me fala um pouquinho como é que foi essa tua concepção, como é esse teu curso que tu criou aí, me diz. Ó, o que aconteceu? Nessa jornada, quando entrava de férias, precisava viajar, não sei o quê, tinha muita reclamação de cliente. Tipo assim, o cara ia atender outra pessoa, ó, esse atendimento não foi igual ao seu. O banho não ficou igual, a escovação, a tosa, não sei o quê. Eu falei, mas, tipo, como assim? Eu comecei a estudar maneiras de, tipo, melhorar o que eu faço e ensinar isso para as pessoas. E aí, eu lembro que eu fiz um curso, eu fui participar de uma imersão de 2 dias, que era de inteligência emocional, vendas e não sei o quê. E eu tinha que criar um produto e vender ele em 10 segundos. E foi assim, do nada, não fazia ideia do que ia acontecer naquele curso, que eu fui fazer uma imersão. E aí eu falei, meu, o que eu sei fazer, que eu faço bem e que eu sei ensinar? Veio assim a ideia. Aí nasceu assim, um curso de tipo, ensinar as pessoas o que eu fazia muito bem. Sim. Nasceu o embrião desse curso que eu desenvolvi, nasceu naquele dia. E aí esse curso faz o quê? Ele estimula, né? Estimula o senso, as crenças das pessoas. Então eu não vejo o ser humano só profissionalmente. Como eu busco o autodesenvolvimento para mim, aí eu criei um curso que faz o quê? Ele vai fazer o cara se desenvolver como pessoa, vai desenvolver as capacidades emocionais dele, para poder controlar tudo isso, e as profissionais. Então, ele atender melhor. Então, ele tem uma metodologia de atendimento, uma metodologia de organização dentro do banho tosse, porque eu via isso o tempo todo, que não existia. O cara que poder faturar mais, então, tipo, agregar valor, benefício ao trabalho dele. Então, tipo, é o conceito que eu falo. Um banho nunca é só um banho. Então, você precisa gerar valor naquilo. E gerar valor
acrescentar coisas, benefícios a esses clientes. Quais benefícios? Tem uma esteira gigante que a gente pode oferecer dentro de um banho-tosa. Então, ensinar isso para as pessoas, conscientizar elas, óbvio, mas também mostrar o passo a passo. Ó, faça isso, faça aquilo, isso, nesse contexto, e fazer as pessoas alavancarem. Porque eu tive muito resultado liderando pessoas, tendo empresa, e eu próprio mesmo. Fiz tudo isso e tive muito resultado sozinho. Ensinei pessoas dentro das empresas, tive esse resultado. Como empresário, também tive muito resultado. Falei, pô, as pessoas precisam aprender isso. E é um mercado que não para de crescer, né, a nível Brasil, mas ainda a gente tem muita má prestação de serviço. Essa é a palavra. Porque as pessoas ainda não têm acesso, né, ao meu conteúdo. E quando, no caso, assim, pensou no curso, pensou assim na praticidade ao nível que, cara, eu vou fazer um curso tão completo que para uma pessoa montar um pet shop, ela só precisa somente do meu curso. Do meu curso eu vou ensinar todos Sim. os 4 cantos do pet shop, ele vai cobrir aqui, desde lá da parte de como gerir até a parte de como conquistar e manter novos clientes, relacionamentos com os clientes. Isso é muito importante. Eu que trato com venda, sei que isso é vital. Sim, Vai estar dentro do seu curso também. Ele vai tudo. ser assim, tipo, seu projeto de pet shop aqui, 100% aqui, encapsulado, pegue isso e agora abra o seu. Isso, exatamente. Esse Muito bom, curso muito bom. hoje ele tem 16 módulos. E ele trata desde metanoia, então é a transformação da própria mente, porque a pessoa que não muda a mente dela, ela não tem como mudar as ações dela. O pensamento antecede a ação. Então eu ensino métricas de como a pessoa mudar a própria mente. E aí, exatamente isso. Quando eu vou abrir um pet, o que eu preciso? Então, como é que eu olho para um espaço? Qual o olhar que eu tenho que ter para saber que esse metro quadrado é bom para eu ter um banho-tosa? Quais materiais essenciais eu interessante. preciso? Porque, tipo, eu vejo isso, né? As pessoas compram muita coisa, porque vai consumindo 1 milhão de conteúdo, e vai ver, não funciona, não usa metade do que comprou. Então gasta dinheiro à toa. Queimativo à toa, né, na verdade. E aí, desde do material, infraestrutura, metodologia. Então, como é que eu atendo o telefone quando esse cliente liga? Como é que, quando ele chega, eu abordo ele? O que eu posso fazer e o que eu não devo fazer em hipótese alguma? Como que é a tratativa do meu profissional com esse pet? Porque se eu penso, o pet é o filho de alguém, eu não vou tratar ele de qualquer jeito. E aí eu tenho lá uma métrica que eu uso na minha vida, sempre usei com os meus cachorros, e aí eu testei isso nos meus clientes e vi que dava muito resultado. E aí, desde essa tratativa, manejo e a execução. Então, como é que eu escovo um cachorro de verdade? Como é que eu tiro um nó? Eu raspo o cachorro? Não raspo? Eu devo fazer hidratação mesmo? Qual que é o efeito de uma hidratação num pelo? Será que eu devo escovar o dente? Tem muito cliente que pergunta, mas escova dente de cachorro? Então, tipo, são coisas que parecem ser muito simples, na verdade são, só que as pessoas não se atentam a isso. E aí eu ensino isso também, e até o lance, tipo assim, você precisa ter um fluxo de caixa, você não pode misturar sua conta PJ com a sua conta física, isso é um erro de muito empresário, você que está no ramo aí. Sim. Sabe disso, as empresas quebram por conta disso, o cara não consegue separar o CNPJ. Só que também, como que ele trata esse profissional? Tipo, eu tenho um tosador e o cara é meu escravo. Não, então eu também criei métricas de vamos valorizar o cara que está lá dentro, porque eu fui esse cara que estava lá dentro. Tipo, durante anos, então eu passei calor, eu trabalhei com produto ruim, não tinha ar-condicionado, não tinha pressão na água, sujeira, enfim. Então, é uma esteira assim, bem completa mesmo. E com métricas extremamente reais. Então, tipo assim, ó, se você fizer isso, você pode faturar 20 mil por mês, 30 mil, 40 mil. Mas como é que eu capto clientes? Então, eu ensino o cara a captar cliente. No simples, nem indo tanto para o marketing digital e etc. Porque eu falo isso, a maior propaganda do nosso serviço é o nosso próprio cliente. Por exemplo, a Apple. Ela é a empresa que mais fatura no ramo de telefonia. Não é a que vende mais, mas é a que mais fatura. A Apple bateu 1 trilhão aí de faturamento. E ela, por que ela quem que é a maior publicidade da Apple? É o próprio cara que compra o iPhone. Porque quem compra o iPhone, você me perguntar para mim, por que você tem um iPhone? Eu vou listar um tanto de coisa. Então, isso é espontâneo.
E eu ensino isso para os meus alunos. O seu cliente, quando ele passar na rua e alguém olhar o cachorro dele e elogiar, ele tem que ter a obrigação inconsciente de, ó, eu toso com fulano, eu dou banho no lugar tal e lá o atendimento é impecável, é super bem feito, os produtos são excelentes, o pessoal ama meu cachorro ama ir para lá, ele balança o rabo, ele faz festa quando chega. Então, tudo isso tem métrica e eu testei, comprovei e está agora acessível. E existe um negócio que é muito bacana, aqui, que é o fato de... Deixa eu botar um pouquinho de água aqui para você também. Eu aceito. É muito bacana, sabe, Leandro, que é assim, quando tu falou eu vou fazer um comparativo. Eu vou fazer um comparativo aí da Apple também, como você já fez. Sim. Porque existe um tipo de coisa dentro do fornecimento de serviço que é o bloqueio da visão do cliente para os concorrentes. Eu explico. Você falou que o teu cliente, viu, Lucas? Pega esse hack aqui, que é o bloqueio da visão dos teus clientes para os concorrentes. Por exemplo, eu acho que foi lançado no Brasil, se eu não me engano, o iPhone 3. A partir do iPhone 3 que foi lançado no Brasil. Sim. E eu tive, de lá para cá, eu tive todos os iPhones, com exceção do 12, que hoje eu tenho o 13, né? E foi lançado agora o 14. E eu tive o 12 quando eu tive todos, com exceção do 12, quando eu comecei a falar assim, isso aqui é uma palhaçada, porque os telefones não estão nem mudando mais nada. Antes mudava um pouquinho, aí lá a gente, abestalhado, ia lá e comprava. Sim. Só que não estava mudando mais nada vezes nada. Isso me dava. Eu ficava querendo que ele mudasse para eu poder querer comprar. Tu tá entendendo? Não, faz qualquer coisa. Põe um pingo lá. Tipo isso, eu tava querendo, pra eu dar desculpa pro meu subconsciente, não, vou comprar porque isso aqui tem esse. Aí teve uma hora que eu falei, não, qual a diferença? Qual a diferença que tem? Ficava pensando naquilo, né? Mas o bloqueio assim, eu uso esse iPhone, eu uso iPhone da vida toda, aí chega, por exemplo, o João adora Samsung. E João chega e diz assim, Pex, mas o lançamento da Samsung é muito melhor, tem muito mais vantagem, tem isso, tem aquilo, tudo mais. E eu sou bloqueado, porque eu sequer quero saber. É mesmo uma pessoa dizendo assim, ó, lá é melhor e mais barato. E ainda assim eu não quero saber. Só que seu cérebro tá preso àquilo. Tipo, né? isso, é o bloqueio. Exatamente. Isso é muito interessante. Isso E eu é que muito trabalho com vendas, e você também, e faz disso, o grande lance é fazer isso, é você trabalhar de uma tal forma com teus clientes que você bloqueia a visão deles para os concorrentes, ainda que o concorrente ofereça um produto melhor pelo menor preço. Exatamente. Isso é até vergonhoso estar falando aqui, né? É até vergonhoso. Mas é real, né? E é real, eu tô falando que é real. Aí daí joga agora para você, quando você está falando lá do curso, como atender um cliente quando ele leva um filho Sim. de uma tal forma que ele nunca mais queira sair, porque outro dia, eu não sei quem me falou, se foi o William ou foi Vini, que falou que eles têm clientes de 20 anos. Exatamente. De 20 anos. Tem uma cliente nossa que ela tá na 4ª geração dos cachorros. Olha só. E não larga. Pois é. Tipo assim, faleceu, comprou outro, manteve. Faleceu, comprou outro, manteve. Faleceu, comprou outro, tá aí. É incrível. E daí a pergunta é, você trabalha nessa empresa aí também, que tem nessas outras empresas, existe treinamento específico, nisso eu não sei, desse tipo de coisa, do nível do atendimento ser nesse nível de pessoalidade, desse nível assim, de prender o cliente dentro de casa, como a Apple faz com a gente? Existe uma coisa assim, mais ou menos treinamento para isso? Existe porque eu criei, né? Porque eu não via isso no mercado. Falamos então tem muitas coisas que você criou, que a gente já vinha conversando. Você foi criando há 17 anos, não são 2 dias. Não, né? são 2 dias. Então, exatamente. isso aí. São, mais precisamente aí, eu fiz o cálculo, né? Eu atendi mais de 50 mil pessoas. Eu fiz o cálculo recentemente, mais de 53 mil atendimentos eu já fiz. E mais de cachorro, né? Isso, e mais de 45 mil horas trabalhando com isso. Olha só. Então eu peguei toda essa carga de energia, é muita energia, né, gente? É muito resultado. E eu criei esse curso. E aí, indo em direção à resposta disso.
Eu não conheço ninguém que faça isso. Porque as pessoas não se preocupam com isso, né? O cara abre um pet. O que acontece hoje no Brasil? O cara abre um pet. Hoje, o mercado pet, ele movimenta... O último ano movimentou 51 bilhões de reais no Brasil. Esse ano... Nossa, olha esse número. Esse ano a projeção é para 59, 60 bilhões. É um mercado que ele movimenta muita coisa. Todo o aspecto cultural está mudando, etc. Então o cara ele pensa o quê? Ó, eu vou pegar, vou abrir um banho tosa, vou pôr alguém para trabalhar lá. Ó, dependendo aí do local onde você vai abrir um negócio desse, um banho tosa, vamos por assim, um pet shop, o cara tem um investimento aí de 20 a 40 mil reais. Ele abre uma lojinha bem bonitinha. De 20 a 40 é o 40 mil reais, que você isso. vê. Essa, depende do bairro e tal. Eu fiz o cálculo mental aqui, um mercado que cresceu 18%. 18%, olha só, gente. É muito. Muito. E aí, o que as pessoas veem? Elas veem cachorro passando na rua o tempo todo. Então ela só quer enfiar um cachorro lá dentro e acabou. E ela não pensa em mais nada. Só que, quando eu criei o meu curso, o que eu via? Pô, o cara que hoje vai abrir, por exemplo, você, se você for investir num negócio desse, você não entende nesse sentido. Você vai olhar para esses números. Não, então, justo, olha só o que você falou agora, porque eu estou pensando muitas coisas com relação a pet desde os números, e eu não tenho cachorro. E não pretendo ter. Não pretendo ter, mas mesmo sem pretender, durmo com um hoje. Mas né? Você talvez investiria nesse mercado. Não, é um pensamento. Exato, um pensamento. porque quando eu falei que durmo com um cachorro, gente, é com o Tommy, que é o da tua irmã. Então, não vamos criar meme com isso aqui, não, por favor. E aí, por exemplo, você como investidor, empresário, olhando para os números que o mercado alavanca, talvez passe pela tua cabeça, vou empreender nesse mercado também. E isso é o que acontece na cabeça de muita gente. Só que é isso, por exemplo, você não tem cachorro, não pretende ter, e tem a relação com o cachorro da tua irmã. Não sei, já teve cachorro alguma vez na vida, não? Sim, no passado. Sim, já teve, num passado talvez até distante. Sim. Então você não está ambientalizado, a mente das pessoas mudaram. E esse é o grande problema hoje que eu vejo. Os empresários, eles querem abrir, isso é bom porque o mercado cresce, só que ele cresce de uma forma desorganizada, sem padrão e sem o real propósito. Hoje eu respondi uma caixinha de pergunta no meu Instagram, vou deixar a dica aí, @LeandroCristiano1. Como é o Instagram? Repete aí. @LeandroCristiano1. Várias dicas lá diárias sobre empreendedorismo, pet e tudo mais aí. E hoje eu respondi uma caixinha no meu Instagram. O cara perguntou, como que eu começo nesse mercado? Eu coloquei, a primeira frase que eu coloquei, ame pets. Porque a pessoa que só gosta, ela não vai dar conta de mexer com isso. Eu costumo falar que é igual criança. Porque se você só gosta de criança, ela é legalzinha aqui e tal, enquanto ela tá quietinha. Quando ela começa a querer correr, gorfar na tua cara, começar a chorar, gritar, você larga e quer sair fora. Não, até o pai quer sair fora. Exatamente. Mas não pode, né? Porque, não pode porque ele é o pai. Mas o cachorro... Sai, né? Isso é verdade, né? Infelizmente. Isso é um problema sério na nação aí. Eu posso ser cancelado aqui, ó, Lucas. Eu posso falar esse tipo de coisa aqui? Acho que não, né, Lucas? Mas uns pais saem. Enfim, né? Outro tema. E aí, o que acontece? Esse pet... O cachorro, às vezes, ele vai ter comportamentos que a gente não quer. Por exemplo, eu já tomei várias mordidas. Tenho mordida na cara. Tenho mordida no braço. Eu tomei 13 pontos de uma mordida de um chau-chau. Nossa. E isso acontece, entendeu? Então, às vezes, você está manuseando o animal e ele ou não está acostumado, ou ele tem os dias dele, né, de fúria, e ele acaba te mordendo. E aí, se você não ama, de fato, isso, estar na companhia deles e tudo mais, você não vai ter a paciência devida. E às vezes você vai reagir a essa reação do animal, porque na verdade ele só está reagindo a alguma coisa que ele não gostou. Só que ele não fala, ele morde. E aí você vai reagir, e às vezes vai dar um peteleco, alguma coisa assim, que é extremamente horrível isso. Só que é porque a pessoa que só olhou pro dinheiro e ela não tá nisso porque ela gosta. Na verdade, eu não gosto nem de falar que ela gosta. Ela não tá porque ela ama nisso. E isso vem acontecendo muito. Por exemplo, na pandemia, várias empresas fecharam, muitas pessoas perderam os seus empregos e tudo mais. E às vezes o cara gosta de cachorro. Eu trabalho, eu dou aula, né, diariamente, e aí a pessoa vem, o aluno vem, e eu pergunto, né, normalmente nas aulas de introdução, eu pergunto, o que te motiva a estar aqui, né? Por que você está nessa?
Ah, porque eu gosto de cachorro, não sei o que e tal, eu tenho o meu pet lá, tá. E aí, quando ele começa a fazer o curso, ele entende que só gostar não é o suficiente. Porque o cachorro fica inquieto, o cachorro quer morder, o cachorro grita, o cachorro chora, ele pula, não sei o quê. E aí a pessoa fala, meu, eu não sei se esse treco é pra mim. E isso acontece. Só que muita gente faz dinheiro com isso, real, tanto o empresário, tanto o tosador, e ele tolera aquilo, mas ele só trabalha pelo dinheiro. E aí, esse tipo de comportamento vai fazer o quê? Má prestação de serviço. Clientes insatisfeitos com tudo isso. Pessoas sem padrão, sem metodologia nenhuma, sem amor. Eu não consigo ver uma pessoa que faz algo e que ela não ama, ela ter resultado com aquilo. Resultado real. Você vai ter um resultado ou outro, mas uma hora vai... vamos usar um termo popular aqui. Uma hora a casa cai. Uma hora você deixa de fazer aquilo ou você vai ter um resultado muito ruim com aquilo. Então, por exemplo, eu dou aula, eu amo isso, de fato. Eu gosto de transmitir conhecimento, de falar com as pessoas, de pegar experiências dessas pessoas. Tem gente que você vê que são excelentes profissionais, mas não conseguem ensinar, porque de fato eles não gostam daquilo. E o nosso mercado, ele sofre um pouco disso. E aí, olhando para tudo isso e vivendo, né? Porque eu vivi. Eu não sou um cara que, tipo, eu estudei o mercado pet de fora, é um mercado que tem esse defeito, então acho que se eu fizer tal coisa, associar um curso do Sebrae a tudo aquilo, eu consigo vender algo que dê resultado. Tem muita gente que faz isso no meu mercado. Eu, literalmente, eu vivi 50 mil atendimentos lá dentro. Então, eu sei o que verdadeiramente um cliente vai gostar ou não, o que verdadeiramente aquele cachorro precisa ou não, e o que verdadeiramente você pode fazer ou não, em determinadas tosas, determinadas raças, determinados pelos, e também o que aquele cliente vai se sentir satisfeito, o pet vai se sentir satisfeito. Porque hoje mudou o conceito, né? Não tem mais banho-tosa. A gente fala, né? Banho-tosa ainda é os pets que estão no passado. Hoje são verdadeiros centros estéticos animais. Quando você pensa, vou num centro estético, você vai fazer limpeza de pele, sobrancelha, micropigmentação, hoje botox, né, que agora aderiu, as mulheres fazem lá alongamento de unha, não sei o quê. E isso acontece dentro dos nossos centros estéticos. O cachorro vem, ele faz coloração, ele faz hidratações. Coloração? Coloração. Hoje tá em alta e eu espero que continue, porque é uma coisa que tem muito para crescer ainda aqui no Brasil, de coloração pet, pintar, fazer desenho no cachorro. Lógico, pessoal aí, o pessoal, para ninguém querer me enforcar depois, são tintas próprias para animal, totalmente veganas, normalmente, né? As adequadas são essas, que não vão fazer mal nenhum, nem à pele, nem ao pelo do animal, e também não é um procedimento que a gente impõe ao pet, né, no caso. Ele tem que ter um comportamento. Então, aquele cachorro que está acostumado a ficar na mesa, que fica bem, fica tranquilo, que não é aquele cachorro que fica ansioso. Então, o cachorro que põe na mesa, ele dorme. E é esse comportamento que se precisa para fazer coloração, nesse caso aí, falando disso, né, um pouco. E eu fiquei impressionado aqui com essa história de gente do céu. E tem crescido muito, viu, OPEX? Eu quero te perguntar assim, ok, beleza, tá crescendo muito, mas nesses 17 anos, quando é que foi que isso começou realmente assim a crescer nesse nível de business? Assim, beleza, tu consegue associar algum ano, olha, Pex, depois de 2016 o negócio virou, tipo assim, Sim. Tem um ano que você viu Tem. realmente o negócio? 2012, em 2008, 2009, foi quando eu comecei a ver, né, Sim. perceber que o cachorro já não era mais cachorro. Eu entrei em 2005 na área, com 3, 4 anos de carreira, eu comecei a ver, esse negócio, os cachorros dormem na cama, como assim? Faz festa. Tinha uma cliente que ela tinha uma labradora, a Mel, uma labradora preta, e ela tinha um quarto só pra ela. Eu dividia quarto com meu irmão, a cachorra tinha um quarto de, sei lá, 10 metros, 10 por 10, não sei, um quarto enorme, com cama, fazia festa de aniversário. Eu falei, mas que doideira é essa? Depois a gente trata aqui na terapia o fato de você estar abaixo do cachorro. Depois a gente tem coisa pra terapia. Vamos. Mas é óbvio, quando você falou assim, a gente vê, eu vejo já também, né? Aniversário pra pet. Não, e não é qualquer coisinha, não. É com uns decoração, mega, com exatamente. tudo isso. São mega eventos
de aniversário pro cachorro. E tem um detalhe, esses aniversários, eu já fui em alguns, né, de clientes e tal, não tem comida para humano. São comidas pros pets, e quando você é convidado, é o seu pet que tá sendo convidado, não é você, o ser humano. Ó, então eu tô convidando, a minha cachorra chama Tódia. Então eu tô convidando a Tódia pra ir no aniversário da Mel. O Leandro que vai. O Leandro almoçado, é só, né? exatamente. Almoçado, porque lá só vai ter Exatamente isso. Bolo, tudo pra cachorro mesmo. É chocante, assim. Mas assim, ok, isso é maravilhoso que cresça mesmo. Mas a gente fica perguntando. Mas, Leandro, vamos lá. Me ajuda a entender esse negócio aqui. Qual é a barreira do crescimento bacana e tudo mais para um bichinho que se ama e a esquisitice completa? Será que entende isso que eu estou te dizendo? Eu não sei se eu estou sendo claro. Ok, os donos de pet, não estou dizendo que já é, não quero entrar nesse negócio, mas Nesse tem um mérito. dado momento que tem que entender que existe uma barreira de uma quando, Entre a relação cuidado, humana, né, com cuidado real, com um bichinho que e a o gente exagero. ama, Possível e exagero. um possível exagero, Sim. né? Ó, eu acho que isso existe. Eu, em alguns casos, eu concordo. Não vou entrar nos méritos, né, para não Aham. dar nome para ninguém. Mas existe uma coisa muito importante. Hoje, os cães, eles têm tido um papel extremamente importante. Não só hoje, né, mas se a gente for pegar a origem do cão, ele é o animal mais próximo ali, tipo, que mais se associou com o homem, né, dos animais selvagens. E aí, lá nas origens, o cão era usado para caça, para guarda e tal. E não era tão cão de companhia, vamos por assim. E hoje ele faz esse papel. Por exemplo, a minha cachorra, eu sempre tive cachorro, e em dado momento da minha vida eu fui morar sozinho. Tinha um relacionamento, o relacionamento não deu certo e eu fiquei sozinho. E eu não tinha cachorro, não tinha nada. E eu me vi entrando num estado de uma possível depressão. Porque eu não tinha, era eu e meus pensamentos, né? Eu falava assim. E quando eu trouxe a Tódia para minha vida, ela me trouxe um novo fôlego, me trouxe um novo up para minha vida. E aquilo foi muito bom. Foi um momento curto da minha vida pessoal, mas ela me ajudou muito. E eu sei que isso acontece hoje. Então, tipo assim, muitas pessoas saem da depressão. Eu tenho várias clientes que não podem ter filhos. Fizeram de tudo, tratamento e tal, e não pode mesmo. E ela tem o cachorro como filho Não, real. e isso ajuda muito, mas a minha pergunta foi assim: quando eu digo esquisitice, é porque é sobre também fazer algo que, ainda que seja por amor, mas é uma coisa que seja até desconfortável para o cachorro. Porque você falou assim, pronto, tá tendo agora coloração para cachorro. E se mede pela questão do comportamento. Mas assim, Sim. coloração tem a ver com a coisa visual. O cachorro não liga pro O cachorro não visual. liga, exatamente. Então, você, na verdade, não tá fazendo pelo cachorro, tá fazendo para você Mas, ter um cachorro assim, assim, assado. sim, É isso que eu tô lhe entendi. dizendo. Até Sim. onde isso aqui não vai numa esquisitice sua e acaba E uma deixando, coisa, colocando, ser desconfortável mas você pro pensa cachorro. assim, ó, por exemplo, quando a gente trabalha com tosas, existem vários tipos. Vou tirar até a coloração de jogo. Por exemplo, tem tosas que são extremamente exóticas. Por exemplo, a tosa asiática, quiser jogar no Google aí, pesquisa aí, tosa asiática em Shih Tzu. É uma tosa extremamente exótica. Que, em tese, ela é para alimentar o ego do proprietário. Só que aí, no meu curso, eu ensino uma coisa que é assim, quando você associa a hidratação ao pelo do pet, você repõe nutrientes, proteínas, você cuida da estrutura desse fio, mantém a saúde dele por completo e também da pele. E eu cansei de falar isso para cliente real e falo isso nos meus treinamentos. Desafio o dono do pet a falar assim, você vai amar mais esse cachorro. Por que eu tô te falando isso? Quando o cara faz uma coloração e ele, em tese, tá, vamos pôr, inflando o ego dele, ele começa a dar uma atenção que ele não dava para esse pet. Então, ele transmite mais amor para esse pet. O cachorro não entende que ele tá colorido. Mas, do nada, mais pessoas começaram a interagir com ele. Mais pessoas começaram a pegar ele no colo. Mais pessoas começaram a abraçar com ele. Ai, que lindo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, o animal, ele é beneficiado com isso. Muito bom. Nesse aspecto. Excelente explicação. E aí, por exemplo, o lance da hidratação nesse caso. Eu falava isso para os meus clientes e hoje falo para os meus alunos. Desafie o seu cliente a falar. Eu te desafio dizendo que você vai amar mais o seu pet. Porque ele vai ficar tão cheiroso, tão macio, que você não vai querer mais largar ele. Então, não é só estético, mas você indiretamente também
começa a mudar o seu comportamento em relação ao animal. E você começa a Não, transmitir mais coisas para ele. super validado. Eu não vou citar Entendeu? nomes aqui, mas tem pessoas que depois que eu adoro abraçar a pessoa, mas depois que a pessoa fuma um cigarro eu já não gosto tanto. Por exemplo, entendeu? E aí, né, no caso do pet, isso é o contrário. Sim, é na Você mesma, traz o humano para interação maior com o pet. Porque, de fato, ele não sabe que ele está sendo colorido. Mas ele vai ser mais amado. E tratando volta, né, a tratar isso como business, e é o enfoque que você dá. Quando você, como você falou, né, você viu em 2009, 2008, 2009, é. Beleza. Isso virar uma coisa assim. Aí a pergunta é, estamos em 2022. A gente está falando de, vamos usar, de 12, 13 anos por aí, que é um negócio que só cresce. Cresce. E quando Exatamente. você vai fazer uma coragem psicológica com relação a isso, você vê assim, épocas difíceis, vamos lá, pandemia, passamos por pandemia agora. Pandemia, a gente ficou trancafiado dentro de casa. Muita gente que morava só, que era o meu caso, mas assim, eu moro só, mas minha vida é super dinâmica. Então, eu tenho um escritório, eu tenho rua, eu tenho, sei lá, squash, tenho tudo aqui que acontecia, eu vivia fora Sim. de casa. Então, eu não precisava conviver muito tempo com minha solidão. E que até então nem poderia pensar que isso me incomodaria ou não. Sim. Mas, como agora muita gente ficou obrigado a isso, muita gente começou a ver, não, eu preciso de uma companhia. Então, é um E o petzinho. pet foi a válvula de A escape de válvula de muita escape, gente. né? No caso dessa que foi empurrado. No teu caso, quando teve o final do teu relacionamento, Sim. né? Aí você viu isso. Então é óbvio que quando se tem esse apelo emocional como um pet tem, a pessoa quer que, tipo assim, deixa eu devolver um pouco do amor que você traz para mim. Aí faz toda essa parte aí. E haja gastar dinheiro com o pet, que tem toda uma explicação por que é que esse business cresce tanto. Sim. E daí quando tu pensou em fazer esse curso do zero que tu estás fazendo, que tu faz aí, e é maravilhoso com toda essa tua carga de experiência que tu tem, quando foi que tu teve esse estalo? Assim, eu digo o momento real mesmo, assim, cara, foi um dia eu tava dando um banho no cachorro, eu tava dormindo, eu tava tomando banho, enfim, teve esse momento que tu teve realmente esse estalo, vou fazer isso, esse produto, como foi? Sim, isso foi num atendimento. Eu atendi uma cliente há anos, ela tipo, era uma cliente minha de mais de 5 anos, e eu não tiro férias. Nesses 17 anos, eu acho que eu tirei umas 3 férias. Então eu trabalho muito mesmo. E aí eu fiquei um mês de férias, quando eu voltei, ela voltou assim, extremamente descontente, extremamente estressada. E eu falei, gente, é tão simples isso. Como que as pessoas não conseguem dar um banho e tal, não sei o quê. E aí eu falei, isso aqui pode ser eu posso ensinar pessoas a fazerem o que eu faço bem feito. E aí vendo projeção de crescimento, vendo que as pessoas migram muito para essa área, porque ela, em tese, ela não exige muito. Hoje, com 20 dias, você se forma tosador e sai trabalhando, ganhando um salário aí de R$ 1.800, com base. Eu falei, só que esse povo vai começar a fazer doideira também, né? Tipo assim, o mercado cresce, atrai muita gente, só que é muita gente de qualquer jeito. E aí eu falei, pô, eu preciso ajudar o meu mercado. Porque não tem como eu, com tanta carga, ter tanto conhecimento e morrer com isso, morrer cheio, né? Eu gosto de falar disso. Morrer cheio com tudo isso. Eu falei, não. E aí eu comecei a traçar métricas, tipo assim, calma aí, como é que eu atendo então? Deixa eu reparar como é que é o meu atendimento. Aí comecei a testar. E aí estudar PNL, vendas, gatilho mental, linguagem corporal, porque a sua postura na hora de atender também influencia. E comecei a traçar, tipo assim, ó, o atendimento tem que ter isso, 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 porque dá esse resultado. Na hora que eu atendo um telefone, eu tenho que ter isso, 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 porque isso dá resultado. Quando eu pego esse cachorro, eu tenho que agir assim, assim, assado, porque isso dá resultado. Agir, escovar dessa forma, secar dessa forma, é menos estressante, o cliente gosta, eu estou num aquário, então eu não passo uma visão negativa. Então isso aqui dá certo, isso dá certo. O que eu posso agregar? Então, tipo assim, calma aí, se eu fizer 10 cachorros por dia, R$ 50 é 500. Mas se eu fizer 10 a 100, são 1.000. Então, mas como é que eu chego a fazer 100 num cachorro só? E aí eu falei, então eu posso agregar isso, posso agregar isso. Mas qual que é o benefício disso e daquilo? Eu falei, então tá, então vou começar a testar. Testei, deu certo. E aí eu fui traçando tudo isso. Foi tipo numa dor de um cliente
E com o que eu tinha de habilidade, eu falei, existe um produto. E eu falei, eu vou vender isso para as pessoas. E aí foi isso. Basicamente assim. Não, juntou A mais B e viu que era, Que que é isso era, aí. sim, Quando tu, nesse período todo, 17 anos, assim, tal como a gente vê em animais, aliás, perdão, em gente, é, as marcas, grandes marcas crescendo muito. Ah, eu recebi no cadê Rodrigo? Beleza. Ok. Quando a gente. Eu recebi Rodrigo, que é esse convidado que está aqui nos assistindo. sim. Ele trabalha com marcas de produtos para cabelo. E ele estava me mostrando lá, sabe? Eu não sabia nem que existia, porque eu sou da época do shampoo e condicionador. E do 2 em 1. Que é uma loucura esse treco aí, falando nisso. Quando eu fui ver o catálogo dele, gente, Tudo que existe. é produto, esse aqui se bota para dormir, esse aqui se bota quando acordar, lava o cabelo, esse aqui são 3 etapas, esse aqui é uma bisnaga que usa todas as terças e quintas, esse aqui tem que ser aplicado por uma pessoa da canhota. É tanta especificação, eu fiquei abismado com as coisas. Isso é tecnologia, né? Porque vai Sim, testando coisas. E em animais existe nesse nível também tipo assim, exatamente. de um mercado que toda hora vai surgindo coisas extremamente específicas. Sim. Hoje a gente tem desde hidratações, né, de todos os tipos, que agem em determinado período do ciclo do fio, porque os cães mudam a textura, e aí a gente precisa se atentar a isso. Para cada tipo de pelo, então, exige um produto correto naquilo. Então, tem fio que precisa mais de creatina, tem outros que precisam mais de proteína, em determinadas fases, porque isso você vai trocando, né? Existe um ciclo que você tem que respeitar. Só que existe hidratante para nariz, para as patas dos cães, porque o cachorro anda na rua, começa a ressecar o coxinho. E aí começa a abrir, sabe aquele negócio que dá nos pés das mães? Hum, Não que as mães fiquem ofendidas, mas sabe aqueles calinhos? Isso acontece com os cães também. E aí existem hoje loções hidratantes específicas para aquilo. Às vezes para o lado de dentro da orelha, então, por exemplo, tem cães que têm a orelha aberta, então o lado de dentro da orelha toma sol, que é uma pele muito mais frágil. hum. Tem hidratantes para aquilo também, nesse contexto. Parte da barriga, bumbum, enfim. É bem amplo mesmo o mercado, não só de cosméticos, mas também de, tipo, acessórios. Você imaginar para cachorro existe hoje. Coleira, brinquedo que o cachorro põe a ração e ele fica rodando com aquilo, que é o que eles chamam que é interativo com o animal, né? Hum. Então o cachorro fica ali viciado naquilo, tipo, entra num looping que não sai mais daquilo, e aí você manter aquele cachorro fazendo uma atividade e também se desestressando, distraindo a mente, né? Para os donos de pet aí, que às vezes o cachorro dá um pouco mais de trabalho, aquilo é uma roda, né? Vamos por assim, porque deixa o cachorro lá quieto, né? Entre aspas, é igual criança, dá doce na mão de uma criança, ela fica quieta. E isso para o cachorro também. E aí, desde tipo creches, hotéis próprios que tem diversas coisas, atividades, etc. Por exemplo, eu tô com uma cliente de consultoria que ela montou um resort para cachorro. E é um complexo gigante que tem de tudo. Eu achava que eu tinha visto de tudo já nessa área. Quando eu entrei lá, eu falei, mas você tá de sacanagem. Porque ela pôs tudo, piscina de água mesmo, piscina de bolinha, aquelas coisas de criança que, tipo, o pet, o cachorro, né, corre em cima, assim, como se fosse aqueles, eu não sei o nome daquilo, que eles usam, tipo, como se fosse aquelas, a gente vai para Campos do Jordão, tem lá, você faz, tipo, como se fosse a tirolesa, mas não é uma Ah, tirolesa. ah. Mas o cara corre em cima, o pet corre em cima e tal, que é todo um processo de agility. Tem lá a creche, salas com cronoterapia, que são o lance das luzes, né, que causam. Tem luz lá que é para o cachorro ficar mais tranquilo, outra que melhora a circulação. Ozonioterapia hoje tem também, que isso ajuda, tipo, é antibactericida, ajuda a hidratar a pele, cicatrização. Enfim, ó, tem tudo que você imagina, tipo, associado ao lado humano. Então, tipo, as pessoas começaram a olhar o que no humano faz muito efeito. Então, vamos inventar alguma coisa para o pet também nesse quesito. E aí entrou nisso. Comida natural, desidratada,
sei lá, o que mais que tem? Tem muita coisa, é muito grande. É muito grande. É muito grande, é muito grande. Então, não tem como, assim, matematicamente, esse business que está crescendo, cresceu 18%, só vai crescer. Só vai Quem crescer. se posicionar agora vai ter aí um 2023. Fortemente. Eu costumo falar isso, né, para os meus alunos. É um mercado grande, muita gente quer entrar. Só que aí você tem que aprender o quê? O que você vai fazer de diferente? Então, tipo, lógico, muita gente quer entrar nessa onda. É uma onda gigante e tá Sim. crescendo. Só que aí, tipo, eu vou entrar nisso, o que você vai fazer de diferente? Por exemplo, essa minha cliente, eu olhei e falei, "Meu, mas eu nunca, até o nome dela, não sei o que lá, resort para cachorro, resort pet. Falei, pô, mas que puta sacada, né, meu, que você teve. Eu entrei dentro do complexo, é um complexo gigante, então ela tem tudo lá. O cachorro entra lá dentro, o proprietário que entra lá dentro, ele faz tudo que ele precisa pro cachorro dele. Clínica, cirurgia, banho e tosa, ração, acessório, brinquedo, hotel, Ela é uma. daycare, aí tem lá as atividades, tipo festa, tem tudo. E ela é tua cliente há quanto tempo? Então, ela fechou agora, recentemente, consultoria comigo. Ah. Então, a gente tá aí, né, se conhecendo, Sim. tô ajudando ela a fazer a contratação de funcionários, ela não inaugurou ainda, então vai ser pega desde o absoluto zero, mas é um business delas, assim, Não, tremendo, muito grande, tremendo. top. E eu queria que tu deixasse um recado aqui para aquelas pessoas, Leandro, que, tipo, querem, porém, você falou, é um investimento mínimo, inclusive, a gente está falando de 20, 40 mil, que você já consegue ter uma estrutura mínima aí Sim. e, portanto, crescer. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem final para essa galera que, sabe, tem amor pro animal, gosta. Você mostrou matematicamente agora, muito claro você deixou, que Sim. é um business, né? Você deixou números, você deixou explicando a psicologia por trás. Foi um papo excelente. Mas, vamos lá, a galera aí do Brasil que está assistindo agora, que gosta do relacionamento com o animal, tem tudo isso, e ainda tem receios. O que é que você diria para essas pessoas? Começarem aí, tá entendendo? A empreender dentro da área. No mercado. A primeira coisa que eu digo, né, quando eu falo de empreendedorismo, eu falo, você não precisa aceitar a vida que você tem. Você pode muito mais do que você tem hoje. Você gosta de pet? Então, faça isso com amor. Dedique-se como se fosse o seu, verdadeiramente. E busque ser a pessoa diferente. Eu falo de alta performance nos meus treinamentos, e alta performance é ser único, impactante naquilo que você faz. Seja único, impactante no que você faz. Só que vai além. Se dedique, estude muito. Eu estudo há 17 anos, cachorro. Não paro, nunca parei de estudar. E tem muito ainda a estudar, porque não para de crescer, então eu preciso me modelar com tudo isso. Estude o máximo que você puder, tecnicamente e também na teoria, porque isso é extremamente importante. O que acontece muito é o cliente chega com uma coisa na cabeça dele, só que eu não tenho teoria nenhuma, eu não entendo da raça, eu não entendo do corte, e eu vou lá e faço o que o cliente quer. Eu entendo que a gente tem que agradar o cliente, só que às vezes um erro nisso vai causar um problema pro pet. E aí quando eu falo, ame os pets dos seus clientes como se fossem os seus, você tem que ter essa preocupação de, eu preciso estudar muito essa raça. Eu preciso estudar muito essa tosa. Eu preciso ser o amigo. Por exemplo, eu estou num empreendimento que um cliente meu está fazendo parte desse empreendimento comigo. Ele era um cliente e o cara hoje é meu sócio. Então, calma aí. Será que eu sou só um tosador para esse cara? Será que eu fui só para ele um banhista, um tosador? O simples cara que ia lá e dava banho no cachorro dele? Eu busquei ter relacionamento com os meus clientes. Eu busco ter relacionamento com eles até hoje. Então, busque ter relacionamento com o seu cliente. Trate ele, nenhum é mais importante que o outro. Mas, quando esse cara estiver na tua loja, ele é o mais importante naquele momento. Então, faça o seu melhor, sem medir esforço. Se tiver que ficar até 10 horas da noite, fique. Se tiver que entrar 7 horas da manhã para dar banho nesse cachorro, dê. Se tiver que fazer doideira para atender esse cara, faça. Porque eles sentem isso, eles querem isso e eles precisam disso. Porque o nosso mercado é muito carente ainda. E esse é o tipo de cliente que ele vê você fazendo isso e nunca mais deixa de ser seu cliente. Nunca aqueles mais. clientes que ficam
anos e anos e anos com você. Você atende gerações da família desse. E esse cara vai te indicar para todo Que mundo. é o que é muito importante. Ele, tipo, vai fazer post, enfim, ele vai fazer tudo, porque ele fala, você, igual você não existe. E esse é Seja o essa papel que pessoa você que tem que não ter. existe, né? Seja essa Exatamente. pessoa que não Seja essa existe. pessoa que não existe. Leandro, meu irmão, quero agradecer demais por Eu que esse agradeço. papo, rapaz. Primeiramente, né? Falar contigo é tipo assim, a pessoa vai falando, vai falando. Parece que a gente tá no sofá lá de casa conversando. Sim, sim. Tu é excepcional. Parabéns, fala Obrigado. muito bem mesmo. Fora a experiência, fora tudo, tem essa energia maravilhosa. Obrigado. Obrigado demais aí. Obrigado pela oportunidade. Desejo aí que você que vai assistir, que assistiu este bate-papo aqui, que você possa tomar ações, né? Porque a teoria, a ideia, se ela não morrer, não adiantou nada. Então, tome ações. Se você está na dúvida, vai, se joga. Não tenha medo, porque o medo trava, né? Mas vai com medo mesmo. E obrigado, Pex. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, passando conhecimento para as pessoas, passando um pouco da minha história. E não esqueça, me siga lá nas minhas redes sociais, @LeandroCristiano1. Então, você que quer empreender no mercado pet, quer mudar o seu negócio, porque às vezes você já empreende, mas não está dando certo, está dando tudo errado aí. Talvez você esteja fazendo alguma coisa que não deveria e não está fazendo o que de fato deveria. E eu posso te ajudar com isso, tá bom? Obrigado, Pex. Que agradeço aqui. E até a isso próxima. aí. Mostrou, né? Mostrou. Veio e mostrou do que se trata. Gente, quando a gente conversa com uma pessoa de conhecimento aqui, tudo se ilumina, né? A pessoa consegue colocar de uma maneira muito prática e clara quais são os o passo a passo. E daí eu convido você, a que assistiu esse podcast aqui, que você, primeiramente, se inscreva nesse canal. Aqui é cada um dando show, né? Cada um dando show. A exemplo de Leandro aqui, foi muito massa também. Também peço para você compartilhar aí com a sua galera, que aí vê que você sabe assim, gente, tem muita gente que eles querem também empreender, mas eles também podem entrar em sociedade com algo. Veja que o mundo hoje é muito de parcerias, né? Manda aí para os teus amigos, pegar essa visão aqui, tal como também compartilha aqui, deixa aí tua dúvida. Eu tenho certeza que Leandro, tal como na rede social dele, vai estar aqui comentando tudo, porque é isso, né? A gente sabe que quando nós conversamos a respeito, ideias se fomentam, novas ideias chegam, novos business e parcerias surgem. Inclusive, eu acredito aí você também pode até, quem sabe, ter Leandro aí como sócio do teu business, ter como mentor, tal como aí amigos investidores. Gente, só não empreende aquela pessoa que não tem clareza e que não tem a vontade de fazer, porque hoje em dia as coisas estão muito. É um mercado que cresce como cresce, mas Sim. enfim. Agradeço mais aí a audiência de todos vocês. Nos encontramos no próximo Geração Cast. Valeu! Tchau, gente.